Estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo, a sua TV Rio Branco na 8.1. Agora são 11 horas e 29 minutos no Acre, com apoio do Araçupa e também do Aramix, que juntos compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Eu tenho o prazer de conversar, conforme eu falei agora na virada do bloco, com a ex-prefeita de Rio Branco, a professora doutora Socorro Neri, do PSB. Seja bem-vinda. Obrigada. Dizendo prefeita. O Osmi disse que é melhor ter sido do que ser. Dizer que ter sido, olha só o tempo que ele usa, é para sempre. E é, né? Ele tem razão, né? É. Mas, de fato, foi uma honra, você sabe disso, eu já falei isso muitas vezes, né? Ter estado à frente da gestão do nosso município. E hoje a razão de estar aqui com você, de fazer essa entrevista, é porque eu não poderia, de forma nenhuma, ignorar, ficar em silêncio, calar, né, diante do absurdo que tem sido feito, de afirmações levianas que têm sido feitas, de que a minha gestão e de que eu, né, me citam diretamente, teria participado de roubalheira, de lavagem de dinheiro, né, em relação a esses contratos de contratação de garis e de margaridas da Zeladoria de Rio Branco. Então é preciso falar sobre isso, Muniz, e é preciso manifestar repúdio em relação a isso, claro. Em relação ao que aconteceu também com esses trabalhadores, né? Coisa que nunca tinha acontecido no município de Rio Branco, na prefeitura, de chamar tropa de choque para dispersar manifestantes pacíficos, né? Nós assistimos estarrecidos todos, né? Aquele vídeo em que fica claro a manifestação pacífica, né? E ali com toda aquela força que a gente sabe, inclusive, que os policiais que estavam ali nem são favoráveis, né? Àquela forma, mas foram determinados, né? E o governador, mesmo não sendo responsável diretamente, pediu desculpas publicamente por tudo pelos excessos cometidos pelos policiais que estavam ali no momento. Já a gente entra em detalhes sobre esse caso, porque agora, como é a nossa marca registrada aqui na TV Rio Branco, de ajudar as pessoas mais carentes, né, responsabilidade social, vamos a mais um apelo e a gente volta em seguida com a sua devida autorização, ok? Vamos lá então, 11h32. Estou gravando aqui esse vídeo para mostrar aqui a minha situação. Eu sou aqui da Rua Eldorado, loteamento Joafra. Aqui meu armário, ó. Que eu ainda tenho esse quilo de café aqui, Bombril. E é isso, eu gravando esse vídeo aqui para pedir uma ajuda, né? Do sacolão, quem estiver vendo, que por favor possa nos ajudar. Meu gás acabou, não tenho dinheiro pro gás. E a minha geladeira também não funciona mais aqui, ó. A geladeira queimou. E eu tenho aqui, eu moro com meus 4 filhos, meu esposo, ele tá desempregado, com essa situação aí que nós estamos vivendo, tá desempregado. Meus gatos, não tenho ração nem pros gatos, eu não tenho coragem de se desfazer dos meus bichos. E é isso aí, eu gravei esse vídeo aí para que vocês pudessem aí, por favor, pedir um socorro, né, uma ajuda, quem puder ajudar a gente aí com alimentação, o meu gás. Muito difícil. Tá aí, gente. Quem quiser ajudar, o número está na tela, disponibiliza aí, Neto, por gentileza. E é isso. Prefeito, quando o número não está registrado aqui, eu não estou atendendo mais, porque eu vou acabar sofrendo mais ainda com as pessoas. Primeiro que pedem ajuda, pedem alimento, pedem dinheiro, pedem emprego. E os amigos que nos ajudavam já não podem mais ajudar porque não tem mais como empregar. Estão fechando as portas. Eu lembro que no final do ano atrasado, nós conversamos e ali a senhora fazia uma projeção tão otimista para o ano anterior, no ano seguinte. E, de fato, os indicadores econômicos e sociais davam esse suporte a você falar aquilo, mas aí veio essa pandemia e estragou tudo, né? Nossa economia está muito fragilizada e não vejo boas perspectivas futuras, infelizmente. Fazer o quê, né? Muniz, aqui assistindo, né? O que eu vim tratar aqui ficou tão pequeno. Ficou pequeno diante de tanto. Ficou tão pequeno diante, né?
desse sofrimento que a gente sabe que cresceu muito em Rio Branco, muitas famílias, né, que antes tinham condições de se manter, né, ter renda para se manter, hoje não tem mais, né? Nós estamos há um ano que a pandemia chegou a Rio Branco. Os pequenos empregadores hoje estão sem poder fazer nada. Estão. Aquilo que a gente imaginava no início lá, que seriam algumas semanas de sacrifício, se constituiu um sacrifício de um ano já. Um ano. E a gente não está conseguindo nem enxergar a luz no fim do túnel, né? Todo mundo já saturado, todo mundo já em condições eu diria, de desequilíbrio já emocional, de desespero, né? Pela situação. Eu fiquei aqui... Difícil. Né? Aproveitando, Difícil. Só para não deixar passar eu em branco... quero me solidarizar com quem está assim e dizer que, de igual modo, assim como tem acontecido com você, eu tenho recebido muitas mensagens, muita gente que também me procura e que eu tenho ajudado na medida do possível. Eu vivo do meu salário de professora aposentada da UFAC e mesmo assim a gente tem conseguido ajudar uma pessoa ou outra, né? Mas é preciso ter política pública eficiente e urgente, né? Para dar conta dessa situação. É questão de fome. Por isso, inclusive, Muniz, que eu fiquei tão chocada de ver manifestação de trabalhadores humildes, né? Que se dedicam tanto para a nossa cidade, tendo que manifestar, parar, fechar entrada de secretaria para serem vistos, ouvidos, né, na reclamação por salário. Difícil. E, ao mesmo tempo, receberem aquele tratamento. Agora, o que me faz via público e fazer essa fala é que eu fui envolvida nisso, né? Para justificar uma incompetência da atual gestão, ela resolveu se deixar levar de forma apressada, leviana, por uma análise feita, né, nesse ano de 2021, em que eles não conseguiram, a Secretaria não conseguiu colocar os trabalhadores, né, organizar as frentes de trabalho, de limpeza, para que esses trabalhadores pudessem cumprir aquele padrão de referência de trabalho mínimo, que é uma referência mínima nacional, claro. Né? Quer dizer, como não conseguiram isso, chegaram a uma metragem de 50% do que era feito antes e querem dizer, então, que, como chegar a essa metragem de 50%, a minha gestão não teria cumprido isso, né? O que, de fato, eu testemunhei, Muniz, e a cidade inteira testemunhou, foi esse povo trabalhando, e trabalhando muito, né? Para tornar a nossa entrevista mais didática e mais compreensiva, né? Vamos fazer o seguinte. Eu conversei com o Joabes sobre esse assunto. O Joabes é o secretário municipal de Zeladoria, Joabes Lira. Conversei também com o diretor, que é seu conterrâneo, doutor Marco Antônio Vitorino, irmão da ex-prefeita de Tarauacá, ele é diretor. E eles falaram o seguinte, falaram de um programa chamado, um aplicativo, não sei bem, chamado Citigel, que segundo ele faz um georreferenciamento da cidade toda. E ali eles identificam onde foi, de fato, realizado algum tipo de trabalho, de limpeza, de valeta, de capina, roçagem e tudo mais. Feito isso, fazem a chamada medida e pagam. Ocorre que, segundo ele, há uma diferença entre o que a prefeitura reconhece e o que a empresa ou as empresas querem receber. Ele citou o nome de uma empresa que eu não vou citar aqui, porque não é bem um caso. Mas como um exemplo, que recebia em média 380 mil por mês, e agora, na nova gestão, em janeiro seria 249 mil, esse mês de março, de fevereiro, digo, 209 mil. Como você falou, quase 50% a mais ou a menos, né? E ele disse que vai cumprir o contrato. Eles afirmam que vão cumprir o contrato. Eu vi muita convicção neles, mas vejo também muita convicção na sua versão. E aí? Deixa eu lhe falar uma coisa então, Muniz. Esse contrato que está sendo tão falado, né? É um contrato, o objeto do contrato é a disponibilização de trabalhadores, né? Para a realização de serviços na área da zeladoria da cidade. É esse o objeto. Como é que vai se aferir
o pagamento mensal por esse trabalho, a partir de uma referência, né? De um padrão que é considerado referência no país, em que cada trabalhador teria minimamente que cumprir, que fazer limpeza, que atuar, né? Em 6.000 metros quadrados por dia. Sim, é uma meta. É uma média, sim, né? Sim. Uma média de produtividade que se entende como justa para que cada trabalhador cumpra. Esses trabalhadores estiveram nesse período à disposição da secretaria. É a secretaria que executa o trabalho. Se a secretaria não direcionou os trabalhadores para o trabalho, não abriu as frentes de serviço, não encaminhou esse pessoal para o trabalho, esse pessoal estava lá à disposição. Se não encaminhou, de quem é a culpa? Como é que você hoje vai dizer, não, só porque eu não atingi a meta nesses 2 meses, isso significa que a gestão passada estava roubando esse dinheiro? Não significa nada, absolutamente nada. Eles deveriam ter capacidade, honestidade de reconhecer que erraram, que não tiveram a habilidade, que não conseguiram operacionalizar o trabalho, de modo a usar toda a capacidade de trabalho desses trabalhadores. Né? Eles estavam lá disponíveis. Em né? princípio, a principal acusação deles é contra as empresas, mas aí acaba respingando também. Não, porque eles falam muito claramente que houve uma roubalheira, né? Que não roubando dá, como se eu roubasse. Né? Eu tenho minha vida inteira pautada de forma correta, nunca respondi a nenhum processo por crime, né? Contra a administração pública. O meu patrimônio é o mesmo há 20 anos, eu não dobrei de patrimônio de uma eleição para outra, em 2 anos eu não dobrei de patrimônio, eu não aumentei nada no meu patrimônio nesse período que eu fui para a prefeitura. E aí, Muniz, quero te falar uma coisa, já que você tocou nesse assunto, eu já tinha lido também em algum lugar, né? E você aqui menciona isso, de que eles citam o Citigel. De que, então agora eu tenho uma luz aqui de que eles usaram o Citigel para fazer essa medição e é com base nisso que eles estão dizendo que a gente não fazia antes, né? Isso. Então vou te dar uma informação só para quem está nos assistindo. O Citigel é o sistema de georreferenciamento da Prefeitura de Rio Branco, que existe já há muitos anos, e que as imagens do Citigel são imagens de 2015. Como é que você vai analisar? Quando a produção era bem inferior Não, aí as imagens da cidade. Tem bairros inteiros que nem estão dentro do Citigel. Tem locais em que Ou seja, já está tem... desatualizado, então. Exato. 5 anos depois, mais de 5 anos, então. 2015. Então não poderia ser utilizado. Como é que você vai utilizar a imagem de 2015? Então o equívoco está aí. Além disso, tem uma questão que também não está sendo observada. Essa, para mim, ela descaracteriza totalmente, né? O uso dessa metodologia, o uso do Citigel como instrumento, com as imagens de 2015. Como é que você vai dizer que uma determinada área da cidade continua do mesmo jeito que estava em 2015? A fotografia hoje é bem diferente. Você não tem o detalhamento, sabe, na imagem, para fazer, por exemplo, para fazer uma aferição mais precisa, de fato, o que foi roçado, o que foi recolhido, o que foi feito de limpeza. Há trabalhadores, há garis, há margaridas, que limpam a mesma área várias vezes por dia, determinadas áreas da cidade. Esse período da pandemia, além da limpeza, tiveram que fazer higienização. Quer dizer, há um trabalho que é mais complexo. Por isso que a gente utilizou, e a gestão já utilizava, não foi novidade nenhuma da minha gestão, o contrato é de 2015, né? E continuou sendo feito. Esse contrato encerra agora em março. Se utiliza, portanto, para fazer a aferição, essa referência mínima, esse padrão de produtividade mínimo definido nacionalmente. O que eu sempre vi foi esses trabalhadores trabalharem muito, sem enjeitar trabalho, fazendo tudo, com muita dedicação. Eu e a cidade inteira sempre vimos isso. Para maior compreensão de quem está nos assistindo, eu entendi a senhora dizer que se a capacidade de produção máxima dos trabalhadores, os garis e as margaridas,
não chegou onde deveria, aí o problema não é da empresa e nem dos servidores. Não, é problema da gestão que não utilizou então. Exatamente. Aí se não utilizou... Olha, o cara sai todo dia de casa, Está à disposição lá vai para para a trabalhar. sede da secretaria, fica lá à disposição, cumpre todo o expediente onde ele é levado para cumprir. Ele não vai sozinho de casa para o trabalho, né? O de casa para o trabalho para ele, para essas equipes, é ir para a secretaria. De lá eles saem. Você me fez lembrar aí um exemplo que você citou e que acabou fazendo você reduzir as equipes da Operação Tapa-Buraco na chuva, porque o trabalhador sai e está à disposição da empresa ou da prefeitura para trabalhar. A chuva impede ele de trabalhar. Não é justo a prefeitura não pagar porque ele não trabalhou. Ele estava lá à disposição, né? Ele eu vou estava à dizer uma disposição. coisa, Muniz, é perfeitamente compreensível ter diminuído produtividade nesse período. Equipe iniciando, Sim, sem experiência, sem saber como é que fazia. Agora daí a penalizar operacionalização, a empresa né? ou o trabalhador. Chuva direto, parte da equipe tem sido usada para assistência aos desabrigados, para fazer mudança, né? Para ficar atendendo lá os abrigos, e ali limpa-se várias vezes por dia. Em algumas regiões, ou em muitas regiões, eles não puderam fazer o trabalho porque estava alagado. Perfeitamente compreensível. O que eu não posso compreender e não posso aceitar, sabe, Muniz? É que, ao invés de analisar isso com mais cautela, com mais cuidado, abrir procedimentos, dar direito à defesa, à ampla defesa, ao contraditório, poxa, todo mundo tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Claro. Por que que eu não tenho? Por que que a equipe que estava na secretaria não tem? Quando não tem nada que desabone minha conduta. É disso que eu falo. E é por isso que eu vou ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, vou requerer tanto ao MP quanto ao Tribunal de Contas que façam auditoria nesses processos. Eu não tenho mais condições hoje de confiar na isenção da equipe do prefeito Bocalon. Não me parece uma equipe isenta. Não tenho condição de confiar na capacidade técnica. Quando eles usam a informação dessa, mencionando o Citigel, que as imagens do sistema são imagens de 2015 e que há uma dificuldade imensa de mensurar esse trabalho a partir de imagens de um sistema, porque é preciso ter um detalhamento maior, né? É preciso compreender que determinadas áreas se limpa várias vezes. E ele não vai ter um detalhe, né? mais amplo 5 anos depois, é impossível. Impossível. Quer dizer, então, assim, eu vou ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, pedir que façam auditoria para que eu me sinta mais tranquila. Eu não posso ser tratada e nem aceitar que a equipe que trabalhou comigo, que eu nunca recebi nenhum questionamento, nenhum indício de corrupção, de desvio. Pelo contrário, a Secretaria da Zeladoria sempre foi muito elogiada. Elogiada por tudo que é presidente de bairro, pelas comunidades, pelo esforço que fazia, se desdobrava com as equipes, poucas equipes que são, para dar conta de atender toda essa demanda. Legal. Agora, só para fechar esse ponto aí, para a gente chamar o intervalo. Sendo a senhora prefeita, diante da manifestação que houve, até certo ponto, pacífica e ordeira, só que aí depois é uma versão. Os caminhões que fazem a coleta de lixo foram impedidos de sair, os motoristas não conseguiram sair devido à manifestação. A senhora, como prefeita, faria o quê? Agir de que forma para resolver o problema? Depois do intervalo a senhora responde, tá bom? Chama a vinheta aí do intervalo e a gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com a ex-prefeita Socorro Nery. Agora são 11h48.